Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Cheguei, graças a Deus. Há tempo de nós compartilharmos juntos a nossa lição bíblica dessa nossa querida revista Lições Bíblicas. O Verbo se fez carne. E hoje nós vamos trabalhar junto aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus, a lição 8, que é essa lição que vai falar para nós sobre uma lição de humildade. Queridos, e que revista, que trimestre esse, hein? Estudando o livro de João, estamos hoje no capítulo 13. E uma lição melhor que a outra, uma lição mais expressiva. E eu diria assim, para quem quer colocar em prática aquilo que Jesus viveu e aquilo que ele ensinou, esse trimestre está assim recheado de boas orientações. No capítulo 13 de João, nós vamos daqui a pouco ler a narrativa do lava-pés. Antes disso, o título da nossa lição, uma lição de humildade. Texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo, eu, Jesus, vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João 13:15. E a verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. E já nesse primeiro momento introdutório, quero aqui desmistificar aquela frase que fala assim: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus já ensinou diferente, é isso que eu e você precisamos buscar viver. Não é? Assim como eu fiz, faça você também. Olha a diferença. Ele não vem criar uma doutrina para te falar assim, olha, você não deve fazer isso embora eu esteja fazendo. Não, do jeito que eu faço, Jesus diz, faça você também. Quando a gente olha para a vida de Cristo e a gente busca como discípulo fazer aquilo que ele orienta, nós teremos sucesso. E ainda que o sucesso não chegue no primeiro momento, naquela primeira caminhada nossa, fique tranquilo, porque se você está andando sobre a palavra de Deus, sob, ali junto da palavra, a palavra como seu alicerce, em algum momento o Senhor vai vir com a resposta e vai te trazer o seu milagre. E sem mais delongas, vamos para a lição. Eu gosto de ler o texto da leitura bíblica em classe, porque ele é a palavra, né, irmãos? É como se a gente quisesse experimentar o manjar sem colocar na boca. Não tem como. Então vamos ler o texto. Você pode pegar a sua Bíblia, se você não tem a lição, e vai estar lá em João, capítulo 13, do verso 1 ao 10. Eu vou acabar lendo na revista, porque esse texto vem aqui na revista para nós. Mas você que não tem essa revista, pode pegar a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço, não o sabes tu? Agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: agora que está lavado, não necessita de lavar, senão os pés.
pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então aqui nós vamos perceber um momento ali, um dos últimos momentos que Jesus vai passar com os discípulos, e é um momento que ele celebra a Páscoa junto com os discípulos. E naquela ocasião, Jesus toma uma atitude inesperada, que os discípulos não contavam com essa atitude, e ele mostra para os discípulos uma situação de humildade que ele espera de mim e de você. Então, na nossa revista, ela traz 3 tópicos. O primeiro, uma história real sobre a humanidade. O segundo, uma história real sobre humildade. O segundo, humildade implica autoconhecimento. E por último, a humildade, que é diferente da ostentação. Bom, nesse episódio, o que nós vamos perceber? Pensando ali no primeiro tópico. Nós vamos ver Jesus junto com os discípulos. Jesus já tinha se apresentado, os discípulos sabiam que ele era o Filho de Deus, sabia que ele tinha um plano, um propósito de Deus, mas eles já estavam afeiçoados, já conheciam a Cristo, já tinham com ele vínculo, já conheciam o Senhor e sabiam como que Jesus era. E num certo momento, no local onde foi celebrada essa refeição da Páscoa com os discípulos, porque é interessante a gente ver que o Senhor Jesus, ele pede que os discípulos vão, né? Ele seleciona 2 dos discípulos e que vá até um lugar e avisa o dono da casa que o Senhor usaria aquele cômodo para celebrar a Páscoa. E já estava tudo preparado, mas estava preparado o ambiente, o local. Não tinha quem servisse, não tinha quem recepcionasse. Então era um ambiente que estava ali e Jesus sabia disso. E depois que ele faz esse momento da Páscoa, ele parte para um segundo momento, que é esse lava-pés. Eles tinham por costume lavar os pés, né, para quando chegava numa festa, porque as caminhadas eram longas, muitas vezes muita poeira, um cansaço de muito andar. E lavar os pés seria algo assim bem reconfortante e que traria, vamos dizer, deixaria o hóspede mais aconchegado, seria até um respeito, uma maneira de receber bem aquele hóspede. E não havia um servo, alguém que fizesse isso naquela ocasião. E foi a oportunidade que Jesus teve para mostrar o que é ser humilde. Jesus pega, se ajeita ali, né? Se prepara com as suas roupas do jeito que ele estava. Diz o texto que ele pega uma toalha e ele se ajeita para fazer esse momento, que era de lavar os pés dos discípulos e demonstrar a humildade que Jesus tinha. Nós vamos perceber que Pedro, ele sabe quem é o mestre, e ele fala, não, o senhor não vai lavar meu pé. E Jesus para ele e diz, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro já fala, não, então já dá um banho, né, Senhor, já que o senhor se lavar o pé é o necessário, já dá um banho, porque eu quero ter muita parte com o Senhor. Mas o Senhor Jesus tinha propósito naquele ato, né, de fazer ser humilde nesse momento. E é interessante, queridos, porque quando a gente pensa nos pés, pouco a gente cuida dele, é ou não é? Pouco cuida assim, né? Não que pouco cuide. Mulheres são até bem cuidadosas com os pés, no sentido de fazer as unhas, de ter um pé bonito, né? Bonito para se apresentar, usando um chinelinho, uma rasteirinha, uma sandália, um sapato, né, de salto, que onde os dedos aparecem, as unhas precisam estar bem bonitas. Mas o pé, ele nos sustenta e ele nos leva para os lugares, né? E veja que, olha, que existe uma palavra que diz quão formoso, né, os pés daquele que anuncia o evangelho, porque ele nos leva aos lugares aonde ali há pessoas e ali a gente pode ter um testemunho e que o nosso testemunho seja bom, em nome de Jesus.
E nós vamos perceber nesse primeiro tópico, que fala sobre a história dessa real humildade, nós vamos perceber o quê? Jesus fazendo eles entenderem que ainda que Cristo era o Filho de Deus, né, o Deus encarnado ali na presença vindo do Pai, o Filho, ele foi humilde. Ele mostrou o quê? Que ele sabia quem ele era, mas ele também sabia qual era a vontade do Pai. E no final desse primeiro tópico, diz assim, no item 3, que diz a mudança de paradigma. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Lembra que eu comentei? Não é faz o que eu mando, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, é o contrário. Eu estou lhe dando um exemplo. Siga o meu exemplo, né? Isso é o que essa mensagem, essa atitude de Jesus vem mostrar para nós hoje nessa lição de humildade. No tópico 2, nós vamos falar sobre a humildade implica um autoconhecimento. No meio do primeiro tópico, onde é conhecendo a própria natureza, nós vamos perceber que Jesus, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. E eu quero aqui trazer uma reflexão para nós sobre como nós queremos ser tratados, né? E o papel do líder, porque quantas vezes nós vemos lideranças que são maravilhosas em liderar, tem uma visão assim boa, né? Uma visão de águia mesmo, o que fazer, como fazer, mas muitas vezes não faz, só manda, só delega, né? E se aquele a quem recebeu essa orientação não fizer bem feito, muitas vezes ele é chamado a atenção. Mas qual é o modelo que ele recebeu para ele desenvolver aquele papel? E muitas vezes nós não vemos isso nas lideranças. Quantas lideranças são boas, maravilhosas, perfeitas, né? Nossa, perfeito é até muito pesado. Estão capazes de desenvolver suas lideranças, mas não tem nenhuma expressão de humildade no sentido de exemplificar como faz o que você quer que seja feito. E muitas vezes nós dizemos assim, né, precisa acolher o membro. Mas como que eu acolho? Como que eu faço essa acolhida? Como eu acolho o membro? Né? Como que eu recebo a pessoa? Como que eu faço amizade? Eu dou atenção para esse acolhimento? Se a liderança não é uma liderança que exemplifica isso. E aqui no papel do grande líder, que é Jesus, ele vai mostrando com a vida dele como que é para fazer. E não simplesmente declarando, dizendo, é assim, é assado. Não, ele vai lá e ele mesmo faz. E a partir do que ele faz, ele nos orienta a fazer também. E aí, queridos, nós vamos ver o exemplo deixado por Jesus. Porque ele diz que ele não buscava a vontade dele. E em João 5, verso 30, ele diz, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Olha que humildade, porque se ele é o Filho de Deus, por que ele não faz o que ele quer? Ele pode, ele manda. Não, ele sabe que existe uma autoridade a qual ele quer respeitar, a qual ele quer mostrar a vontade daquela autoridade que é o Pai. E por isso ele faz o que o Pai, a vontade do Pai. E na vida nossa, porque é importante a gente conhecer os feitos e como colocar em prática. Na nossa vida, queridos, quantas vezes a gente sabe o que é para fazer, sabe o que o Pai espera, mas a gente não vai fazer porque não é aquilo, não é assim. Não é desse jeito que eu quero, não é assim que eu vejo. E muitas vezes nós percebemos que nós agimos mais pelas nossas vontades do que pela vontade do Pai.
quando Ele manda perdoar, quando Ele manda amar, quando Ele manda fazer alguma coisa que a gente sabe que é Deus que está orientando. Muitas vezes a gente fala, não, não é, né? Não merece, não é desse jeito, a pessoa não merece. Porque quando envolve nós, muitas vezes a gente vai fazer do jeito que Deus mandar, no sentido de se for algo bom para nós. Mas quando envolve o outro, muitas vezes a gente reluta, não quer fazer para o outro. Por quê? Porque nos falta essa humildade. Porque ser humilde requer que muitas vezes a gente se humilhe. Ser humilde muitas vezes requer que a gente deixe de exercer o nosso reconhecimento, o nosso real reconhecimento. Esses dias eu estava na escola, eu sou professora por formação, sou pedagoga, também professora de geografia, e tinha uma fila, né, para comprar o lanche na cantina. E aí o professor, ele tem essa autoridade, né, essa liberdade e esse respaldo de não pegar a fila e ir direto lá, pegar o que você for comprar, passar na frente dos alunos, né? E cada vez que eu vou ali, que eu olho aquela estufa com salgados, né? Primeiro que eu tenho uma dificuldade grande de cortar a fila e ir lá pegar meu salgado ou o que eu quiser. E aí eu olhando ali o salgado e eu, né, num primeiro momento, bom, então deixa eu ir na frente. Mas ao mesmo tempo eu ficava assim, mas e se eu escolho um salgado que o garoto, a menina, tá na fila esperando para comer aquele salgado, eu vou lá, passo na frente, pego o salgado que ele queria e acaba. Aí, por várias vezes, né, falava assim, mas quem tá na minha frente? Fulano, Cicrano, Beltrano, qual que você vai pegar? Qual que você vai pegar? Qual que você vai pegar? Eu ficava perguntando. E aí, por um outro dia, que foi essa semana, falei, eu não vou passar na frente de ninguém, porque é muito complicado isso. Eu tenho essa autoridade, porque eu sou a professora, eu posso. É algo que eles mesmos, eles falam, vai lá, professora. Eles às vezes chamam até de tia, vai lá, você pode passar na frente. E aí eu falei, gente, eu não consigo. É mais forte do que eu. Óbvio, se eu for um momento de necessidade, eu preciso pegar porque eu preciso resolver outra coisa e tem que ser logo porque é urgente, é uma coisa. Mas aí eu falei assim, eu não consigo, gente. 2, 3 falava pra mim, mas vai lá, você pode passar na frente. E aí eu falei, gente, por favor, eu não consigo, deixa eu aqui. Já chega a minha vez e eu escolho. Aí um outro aluno veio, começou a bater palma e falou assim, nossa, professora, você é a única. Talvez não seja a única, talvez outros entram também na fila e vai conversando com eles e eles nem percebem isso. Mas eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, né? Como que é complicado a gente muitas vezes se colocar nesse lugar, que é o lugar de igual com os outros. Igual com os outros ou até servir o outro. Se nós temos esse respaldo, não é? Se a gente tem essa autoridade, porque Jesus tinha autoridade e ele ainda assim se colocou num nível abaixo até dos seus discípulos, que era de servi-los e não ser servido por eles. E para terminar esse tópico, diz que, porque fala de reconhecer, saber quem você é, para que haja humildade. No entanto, a nossa natureza pecaminosa, ela torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade, porque mesmo o apóstolo Paulo, ele faz esse apelo dessa situação de humildade. Pode abrir a Bíblia em Filipenses, capítulo 2, o verso 5 e o 6, que diz assim, de sorte, haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele pegou todas as suas prerrogativas de filho de Deus, a sua autoridade,
E ele falou: eu vou servir vocês, eu vou limpar os pés de vocês. E às vezes a gente precisa disso, né? Reconhecer quem somos e ver o que podemos fazer para que outro que é menor do que nós perceba em nós a humildade e questione a nossa ação para que a gente possa mostrar essa realidade de Jesus e essa pessoa conhecer o amor de Deus. Essa pessoa se achegar a Deus. Porque, meus queridos, não basta fazer para me mostrar que eu sou humilde. Não, eu tenho que fazer para que reconheçam, para que me questionem a minha humildade e falem por que ela é assim, por que ele é assim. E assim eu possa declarar o reino de Deus. Não é só para me vestir, né, as sandálias da humildade e as pessoas falarem, nossa, como ela é humilde. Não, é para que olhem e falem, mas por que você está fazendo isso se você não precisa? E você poder dizer, porque Jesus, que deu a vida por mim e por você, ele me ensinou assim e eu busco andar assim. E se você quiser saber mais dos ensinos de Jesus, eu posso te mostrar através da palavra e essa pessoa poder aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Coisa linda, né? Amém. Glória a Deus, que possamos, a partir dessa humildade, levar almas a Cristo, que é o que verdadeiramente importa. E no último tópico, queridos, da lição, diz que fala sobre a humildade, que ela é diferente da ostentação. Porque assim, irmãos, a riqueza é uma bênção, é uma dádiva. Você ter autoridade é uma bênção, é uma dádiva. É algo muito bom. Deus quer nos colocar em lugares altos, sim. Deus quer nos colocar em lugares onde Ele possa ser conhecido através da nossa vida, sim. Deus quer. Porém, muitas vezes, à medida que nós vamos adquirindo, nós vamos ganhando, nós vamos tendo mais, né? Mais e mais, isso pode mexer com a nossa mente também. À medida que nós temos autoridade, a gente pode muitas vezes deixar a humildade sumir, desaparecer. E eu quero dizer aqui, querido, que se você tem, né, bens, dinheiro, fama, você está num cargo acima de outros, isso é bênção. E não queira assim, nossa, eu vou largar tudo, vou viver igual um miserável financeiramente, né? Não é essa a ideia. A ideia é, dentro da sua condição de autoridade, tenha a humildade. A humildade para ouvir. Às vezes a gente é líder de algum departamento, a gente é líder num setor, às vezes eu mesma, eu sou professora. E muitas vezes a gente olha, pode, né, querer assim, olhar com um olhar altivo para aquele que está abaixo de nós e nem ouvir a pessoa. E nem permitir que a pessoa se expresse, porque eu sou a autoridade naquele segmento. Maravilhoso, isso é ostentar seu grau de conhecimento, sua autoridade. Eu digo que recentemente eu recebi aí de Deus uma bênção, que é trabalhar com educação infantil. E como Deus tem falado comigo, olhando aquelas crianças, olhando eles brincarem, olhando eles se expressarem, ouvindo eles virem falar comigo coisas, que às vezes eu falo assim, ai Jesus, eu não quero ouvir isso agora, porque é uma história longa, é uma conversa, mas é criança. E aí, às vezes eu respiro e falo, Pai, quantas vezes será que eu chego no Senhor contando a mesma história que o Senhor já sabe, porque o Senhor conhece? E eu chego no Senhor, né, aquela reclamação, aquela murmuraçãozinha, aquele chorinho. Às vezes a criança chega para mim, né, chorando também, às vezes. E aí eu falo assim, eu penso, né, às vezes eu repreendo porque há ocasião e ocasião, mas às vezes eu olho para a criança e eu falo, tadinho, né, às vezes tá doendo em alguma coisa, tá chorando porque tá sentindo. E quantas vezes a gente chega para Deus murmurando, reclamando,
Deus sabe o que tem para nós mais ali na frente, mas nós não sabemos. E eu olho essas situações e eu me remeto e falo, Pai, não é à toa que o Senhor diz que nós temos que ser como crianças. Não é à toa que todos os ensinamentos que estão na Bíblia são puros e verdadeiros e nós precisamos buscar viver esses ensinamentos, né? Então, irmãos, que nós possamos nessa lição nos encher de Deus, nos encher da palavra, rever a nossa prática. Se você não tem essa revista e quiser o PDF dela, quiser entrar em contato comigo aqui nos comentários, eu faço aqui, eu printo as telas, né, te mando. Que revista maravilhosa, porque é a vida de Jesus nos ensinando a viver a nossa vida. E eu vou fazer uma oração e eu quero te pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Se tem uma situação aí que você vem vivendo, que lhe falta humildade para reconhecer alguma coisa, para viver alguma coisa, que Cristo nos ajude, meu querido, porque o Senhor, Ele é fiel. E se Ele te colocou para assistir essa lição, é porque Ele quer trabalhar na sua vida como Ele tem trabalhado na minha, como Ele trabalha na vida de tantas pessoas. Então vamos orar em nome de Jesus e que Deus, que o Espírito Santo, que é fiel, fale mais ao seu coração em nome de Jesus. Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar dessa lição que é tão maravilhosa. Essa lição, meu Deus, que fala dessa humildade de Jesus, que mostra, meu Pai, o quanto Ele foi diferente, lavando os pés dos discípulos, lavando o pé, se ali se reportando, meu Deus, com essa humildade, aqueles que eram menores do que Ele, e mostrando como nós precisamos ter humildade para com aqueles aonde nós vivemos e desenvolvemos a nossa vida, onde congregamos. Pai querido, às vezes nos falta, sim, reconhecer que nós podemos ser melhores. Não melhores do que os outros, mas melhores para os outros. Muitas vezes nos falta, Deus. Nós queremos ganhar, queremos receber coisas, mas muitas vezes nós não queremos ofertar, nem ofertar nossa vida, nem ofertar as nossas ações, nem ofertar de nós para os outros. Mas nesta lição, Deus, o Senhor nos ensina. Querido Jesus, o Senhor diz que onde 2 ou 3 se reúnem no seu nome, o Senhor está presente. Eu estou aqui em nome de Jesus, e se a pessoa que comigo está nesse vídeo está em nome de Jesus, o Senhor está presente. Porque o Senhor não vive no tempo cronológico que eu gravei essa lição, mas o Senhor vive no hoje, no amanhã. O Senhor está, meu Pai, em todo o tempo. Por isso, Senhor, eu coloco tudo em tuas mãos. Abençoa, Pai, eu te peço. E que haja, meu Deus, em nome de Jesus, mudança, transformação, a começar de nós. E que assim alcance, meu Pai, todo aquele que perto de nós estiver, e alcançando essas pessoas, que o teu nome, Pai, seja exaltado, que o teu reino, Senhor, seja, meu Pai, conhecido de muitos, e que assim lá no céu, quando chegarmos na glória, nós venhamos a ver o quão precioso foi obedecer a tua palavra. Assim eu peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Vamos juntos. Vai congregar, tá bom? Você que não tem ido para a igreja, vai para a igreja. Não fique só se alimentando dos vídeos na internet. É bom, é legal. Quero like? Quero. Quero que se inscreva? Quero que se inscreva. Quero que compartilhe? Óbvio, compartilha. Mas vai para a casa de Deus. Vai com os teus pés, né? Esses pés lavados na palavra. Vai para a casa de Deus. Vai lá, vai para a igreja. Vai orar. Vai dar um abraço no irmão. Vai dar um sorriso para alguém. Vai para a casa do Pai. Vai ouvir a palavra. Vai se encher dessa palavra e vamos ganhar almas, queridos. Porque afinal de contas, quem ganha almas, sábio é. Um abraço, fica na paz do Senhor e até uma próxima vez.